Hoje, um episódio extremamente especial. E é um episódio para você que não sabe ou não sabia de que a ciência brasileira tem história e tem muita história. E hoje nós estamos com uma das personificações da história da ciência brasileira. Vocês já sabem, meu nome é César, sou professor lá no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também trabalho na área de astrofísica e sou doutor na área de física nuclear e, como sempre, muito bem acompanhado de minha grande amiga Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial e host desse podcast que você está escutando, assistindo, do seu canal preferido. E eu peço para vocês que deem um voto de confiança e dê aí o seu like, compartilha e já comece a acompanhar esse episódio especial, porque hoje estamos trazendo para vocês, assim, uma das coisas que me dá mais orgulho do Brasil, que é conhecer uma pessoa como essa que eu vou apresentar para vocês, que é o Dr. Fernando de Mendonça. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando de Mendonça. Obrigado. Você que foi nascido em 2 de dezembro de 1924. Gente, ele é uma pessoa centenária que está aqui com a gente hoje para conversar sobre como tudo isso começou na vida dele. Você saiu lá de Guaramiranga, no Ceará, é isso mesmo? Isso. E como é que esse rapaz de Guaramiranga saiu lá do Ceará e veio transformar o Brasil? É o seguinte, meu pai chegou à conclusão, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, que em Guaramiranga não tinha as escolas adequadas e mudou para Fortaleza. Tá? Então ele se preocupou com a educação. Ele não tinha nem o ginásio completo, tá? Nem minha mãe também tinha ginásio completo. Mas ele era muito atencioso com respeito a processos educacionais dos amigos. Ele invejava os amigos que tinham curso. Aí mudou para Fortaleza e me colocou numa escola particular. Foi a única escola particular que eu frequentei. Era Ateneu São José. A professora, muito interessante, porque ela me convidou para a casa dela, tinha uma fábrica de cajuína, que é uma bebida feita à base do caju. Eu passei a gostar da professora porque eu gostava da cajuína. E a professora era muito estimulante. E o fato é que eu tirei o primeiro lugar da turma, no primeiro ano primário. Eu achei aquilo muito importante, que eu nunca tinha tido presente de pessoa estranha à família. Família sempre aniversário, coisa presentinho. Mas pessoa estranha, dar presente, achei estranho. E era um estojo com dois sistemas de tinta azul e vermelho e duas penas. Aquilo me impressionou tanto que eu fiz o propósito de todo ano tirar o primeiro lugar para ganhar presente de pessoa estranha. E consegui. Então já começou os estímulos aí e a competitividade. Pois é. Desde cedo. E depois de lá, você... Aí sim, passa isso, aí tinha o Liceu do Ceará. O Liceu do Ceará era estadual. Ele ainda existe. Mas ele tinha 4, 5 mil candidatos para 80 vagas. Então, meu desafio era me preparar para fazer o vestibular para o curso ginasial. Incrível. E eu consegui. Tá? Então, já era uma boa seleção. Sim, com certeza. Gratuito. 5 anos. Fazia 5 anos, depois tinha um pré de engenharia. Eu fiz pré de engenharia 2 anos. Muito bem. Aí chegou 1942, a FAB, o Brasil entrou em guerra contra o eixo. Tá? E a Força Aérea Brasileira foi criada em 1941, unindo a aviação do Exército e a aviação da Marinha. E eu entrei, então, em 1943 na Aeronáutica, porque foi criado o CPOR, era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Tá? Só que esse curso era dado nos Estados Unidos. Eu entrei porque eu queria ir para os Estados Unidos, que via muito filme americano. Toda a diversão de cinema era filmes americanos. E eu achava que um país lindo. Miami era uma cidade maravilhosa. Eu estava doido para ir para lá. E o jeito era juntar o que eu queria. Era voar, eu pagava para voar e eu passei a me pagarem para eu voar. Olha, isso é ótimo. Que maravilha, que maravilha. Entrei na FAB como reserva convocado. Aí, resultado, veio a Comissão Americana e eu fui escolhido para fazer aviação naval. O Brasil tinha
de 2 grupos. Um grupo que foi escolhido para fazer avião de caça diretamente, foi mandado para o Panamá e gerou um grupo que foi, mais tarde na guerra foi para a Itália, criaram o Sentapua, que era o Grupo Brasileiro de Aviação. E o meu grupo foi para o Texas para treinar, para ir para a Guerra do Pacífico contra o Japão, que começou em 41. Tá? Muito bem. Então, estou eu lá, só que a ordem de missão, a minha, parece que o indivíduo que preencheu, não entendia inglês, clicou tudo. Era caça, bombardeio, observação e tudo. Então, o curso de 1 ano que meus colegas americanos faziam, eu levei 2 anos fazendo para voar todos aqueles tipos de aviões. Tá? Quando chegou em agosto de 45, começo de agosto, chegaram e falaram, 2 anos sem férias, tirei 10 dias de férias, o dia que você quer ir? Eu falei, Nova York e Washington. Não conhecia, queria conhecer. Washington, porque me falaram que não tinha homem, só tinha mulher, então era interessante. O menino de 18, 20 anos querer arranjar os namorados, uma coisa assim. E realmente eu fui para lá. Eu verifiquei, você andava na rua, a guria completar, olha, na esquina tem um barzinho, você aceita tomar um drink comigo? E inverteu. A guria passou a procurar. Já era o charme brasileiro, então. Era o negócio. Aí terminou aquilo, foi em Nova York, colocaram no Hotel Victor, em frente ao Times Square. No dia 15 de agosto, eu vi um barulho enorme, abri a janela, tinha uma multidão enorme. Aí eu desci, VJ Day, Victor Japan, Japão se rendeu, terminou a guerra. Então o senhor estava lá? Eu estava lá em Nova York. Estava lá em Nova York? Estava em Nova York, assim, eu entrei na multidão, eu abraçava todo mundo, aquela festa. Tem fotos disso. Tem fotos. Aí voltei para Corpus Christi, me mandaram de volta para o Brasil. Tá? Mandaram no avião da americano para Miami e esperar o voo para levar para o Brasil. Em Miami, todos os hotéis da praia eram ocupados por forças militares na época da guerra. E colocaram no hotel daquele. E o hotel tinha uma enorme piscina, e um dia eu olho na piscina assim, tinham 5 jovens parados conversando. Aí eu botei um calção, mergulhei, saí do meio do grupo e apresentei. E tinha uma que eu considerei muito linda e acabei sendo namorada dela e acabei casando com ela depois. Olha isso. Tá vendo? Segredos aí que ele está revelando. Negócio esquisitíssimo dele. Muito bem. E aí, as coincidências, ela era capitã do exército americano, era enfermeira, tá? E ela estava em Miami esperando destino para o exterior. E eu falei, para onde é que você vai? Ela falou, não posso te dizer segredo, mas tem um VIP, tem um Army Post Office de Nova York, que eles sabem onde eu estou, você escreve para lá e eles encaminham a sua carta para mim onde eu estiver. Aí eu fiz a carta, uma semana depois que eu cheguei no Brasil, 10 dias, aí recebo a resposta que ela tinha sido designada para servir no Hospital Central da Aeronáutica em Recife, Brasil. Olha só! Isso foi muita coincidência. Eu fui designado para servir em Recife. Tá? Então, eu cheguei na base, fui direto no hospital, encontrei com ela. O que você está fazendo aqui? A gente vê. Então foi algo planejado por ela? Então foi algo planejado por ela? Ela não planejou. Não foi. Não. Ela recebeu a missão de servir do Hospital Central do pessoal ferido da África. Olha, que Paraná em Recife. Entendi. Tá? Então, ela foi para lá. Aí, resultado, passou lá 1 mês ou 2, aí fecharam o hospital de Recife e passaram para o hospital de Natal, que era maior ainda. Aí ela ficava em Natal e Recife. Então, eu me inscrevi do Correio Nacional, que tinha uma linha Natal, Rio, pousando em tudo, que é 9 pousos em Natal. Então, toda semana eu ia para Natal, para o Correio Aéreo, e eu passava mais tempo, mais 1 hora, ia visitar o hospital e encontrar com ela. Durante quase 1 ano. Aí ela voltou para os Estados Unidos. Tá? Muito bem. Aí, para ter certeza que ela não ia me dar, pedi para ela abrir uma conta conjunta no banco da cidade onde ela estava, na Nova Inglaterra, no Maine. Ela abriu, e todo mês eu fazia um depósitozinho para no dia que eu fosse casar, eu ter dinheiro lá. E ao mesmo tempo garantir que ela não ia desistir do cara que E deu certo. Deu certo. Deu. Que legal. E você entra na engenharia nessa fase? Depois que você... Eu não entendi. Você entra na engenharia nessa fase? Quando você passa a fazer engenharia no ITA?
Passa de quê? Não, o senhor se formou em engenharia. Aí, foi o negócio seguinte. Não. Ainda está longe ainda. Toda história tem uma linearidade. Pois é. Isso, É o seguinte. Isso foi em 45, sabe? Aí, em 48, desconvocaram toda a reserva convocada de CPOE. Eram 540 pilotos. Todos foram desconvocados. Ia procurar emprego das comercial. Eu fui desconvocado também no grupo. Aí eu fui para o Ceará para ficar trabalhando na firma do meu pai. Era uma firma de transporte de carga, caminhões. Eu cheguei lá. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem da aeronáutica tornando-se efeito a minha desconvocação. A minha de mais 5 caras. Puxa. O critério que eu usava eu não sei, mas de 540 pegaram 5 e eu fui um deles. Tá? Aí essa convocação era para testar pilotos da comercial e dos aeroclubes. Aeroclubes era uma campanha de aviação do Assis Chateaubriand, que usava comprar os aviõezinhos pequenos da indústria paulista, Pinhatá e outros, e doar para os aeroclubes, para criar o sentido aeronáutico do povo brasileiro. Muito bem. E morria mais pilotos de treinamento do que na guerra. Nossa! Então, a gente foi para quebrar ele. E em pouco tempo a gente mudou isso e deixar de usar acidentes. Foi nesse grupinho que foi formado lá. Aí um dia aconteceu um acidente em São José dos Campos, e esse acidente eu fui encarregado do inquérito. Eu vim para São José, tinha opção de prédio em construção. O que é isso aqui? Vai ser o centro de pesquisa e vão criar o Instituto de Engenharia. Aí eu disse, eu vou fazer esse troço, pô, né? Porque o aviador tem uma vida útil muito curta, com 60 e poucos anos, ele já perde a sensibilidade do voo, tá? Então eu não queria passar uma velhice sendo piloto de caneta, até 51 parque, 51. Então, resultado, quando terminou isso, quando foi nessa época, passar para ativa, tinha que fazer a Academia da Força Aérea, que era uma escola chamada Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Aí eu apliquei, passei para ativa. Tá? Aí na ativa, começou o ITA, eu pedi então para fazer o ITA. Eu passei 3 anos na academia, depois me convidaram para eu permanecer como instrutor da academia, instrutor de voo e navegação, mas quando eu estava nisso, surgiu o ITA, eu pedi para fazer o ITA. Era 52, e deixaram. Aí veio a turma de eu e mais 12 fazer o ITA. Fizemos isso, eu terminei o ITA em 58. Aí mudou a vida, porque com engenharia, eu passei a dar muito mais ênfase a isso, a aprendizado, do que a diversão de pilotar. Sim. Quando eu estava na academia, o expediente terminava às 5 horas da tarde. Eu pegava um avião, meia, monomotor, e depois do expediente, saía noturno, sozinho, para Fortaleza. Pousava 5, 6 vezes para rebaixar, que o avião não tinha radiação muito longa. Chegava em Fortaleza, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, meus pais estavam esperando. E passava o resto da sexta-feira lá, o sábado lá, mas o sábado, no domingo, às 5 horas da tarde, eu pegava o avião e voltava para não perder o expediente às 8 horas no Rio de Janeiro. Caramba! Isso dava um bocado de experiência, porque sozinho, noturno, voando no avião de um motor só, não deixa de ter um perigo latente muito grande, aquele motor pode parar em você, tá do escuro, né? Verdade. Então, para não dormir a bordo, porque aquele ronco do motor sozinho, era induzível você dormir. Então, para não dormir, eu comecei a fumar. Fumava uma carteira ou 2 de cigarro do Rio para ficar acordado. Uau! Por quanto tempo o senhor fumou tanto? Jeito. E tá aí. Então, mas... 102 anos. Não fumem. Não fumem. Foi um caso específico por um tempo, né? É um negócio gozado. Mas o fato deu certo, né? Mas fiquei sabendo que você se formou com distinção. O ITA passou a minha alma mater. A alma mater é a definição da instituição educacional que vira o seu destino. Sim. É isso que a Cláudia acabou de mencionar. O senhor, isso é muito importante mencionar, porque para a gente que é do ITA, isso é extremamente importante e relevante. O senhor foi o primeiro summa cum laude do ITA. Foi. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, é o seguinte, com aquele prêmio, de querer ganhar o prêmio todo ano, eu desenvolvi um processo de estudar.
você aprende mais ensinando do que estudando. Então, todo o curso que eu fazia, tá? Depois da segunda ou terceira prova, eu ia verificar quais os alunos que foram mal. Eram 4 ou 5 que tinham notas baixas, iam ser reprovados. Eu convidava para eu dar aula a eles, repetindo a aula do dia do professor. Né? Então, eu estudava para a aula do professor para poder ensinar os meninos. Então, isso era o meu jeito de estudar. E funcionava, porque as notas dele que eram ruins passavam a ser boas dentro de 2, 3 meses. Tá? Então, eles continuavam. Eu tinha sempre aluno gratuito trabalhando para o meu benefício. Claro. Nada melhor do que estudar num nível de conseguir ensinar aquilo que está sendo estudado. Né? É a melhor forma. Todo professor tem um livro de referência. Sim. Ele pega aquele livro, ele segue o livro. Tá? Então, o que eu fazia? Eu comprava o livro do professor do ano e comprava do ano seguinte. Então, eu estudava os 2 livros. Olha. Quando era o ano seguinte, eu já sabia a matéria que o professor ia ensinar, eu ia só para tirar as minhas dúvidas e ensinar os meninos e o mal. Não, perfeito. E só para o pessoal ter uma ideia, quando a gente fala em summa cum laude, é uma laurea lá do ITA, isso é dado àquelas pessoas que se formam com média acima de 9,5. Vocês têm ideia do que é se formar com média acima de 9,5 em todas as disciplinas do ITA? E durou 5 anos. 5 anos. Enfim, o senhor está de parabéns por isso também, né? Por tantas coisas, né? Mas por isso também. Obrigado. Então, foi essa ida para o ITA. Aí no ITA, já temos 58. Em 1952, a União Soviética disse que iria lançar um satélite artificial da Terra. Tá? E os Estados Unidos não disse nada. Quando foi em 53, 54, 55, os Estados Unidos disse que ia lançar também um satélite artificial. Só que o satélite americano era chamado de vanguarda e era provido pela Marinha Americana. E eu era piloto de reserva da Marinha Americana. Então, eu entrei em contato com o pessoal e pedi o croquis para reproduzir o receptor para receber os sinais do satélite americano. Tá? Eles mandaram, e com apoio do Departamento de Eletrônica Aplicada do ITA, tá? eu fiz a estação para receber os sinais do satélite. Quando o Sputnik foi lançado, todo mundo teve surpresa, a União Soviética não tinha credibilidade, ninguém acreditou no 52, mas ela lançou em 57, outubro de 57. Aí eu fui usar o receptor, não funcionava porque a frequência de transmissão do Sputnik era 20 MHz e do americano era 108. Não funcionou, mas dava para ver ele lá. E também é o seguinte, recebi o sinal, era só bip, 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 não tinha informação nenhuma. Quando o americano lançou o Vanguarda, além, não era BIP, era já informação referente à atmosfera superior, que era também área de estudo. Sim. Então, o meu receptor funcionou, só que eu recebia as informações e não conseguia interpretar. Aí eu resolvi fazer doutoramento para poder interpretar as informações que eu recebia do satélite. Muito bem. Fui para os Estados Unidos, visitei 13 universidades e escolhi Stanford, que era a mais propícia até a atividade de pesquisa espacial, segundo o meu ver e os contatos que eu tive. E foi por aí que eu me encaminhei. Então você escutou os primeiros sinais da Explorer One? O do Vanguard, o do Brasil, os primeiros sinais de satélite recebidos no Brasil foi por mim. E de onde? Hein? De onde? Você era daqui? Ele foi, 57, 58, 57, ele lançou o satélite americano, ou 51, foi de 1950 e pouquinhos. Sim. Que ele foi lançado. E você estava aqui? Eu estava pronto. Já estava aqui em São José? Estava no ITA. Sim. Eu vim para o ITA em 52. E ciências espaciais? 58. Ciências espaciais. Eu vim para o ITA em 54. Tá? 54, 55, 56, 57, 58 eu me formei. Aí você foi para Stanford para estudar ciências espaciais. E aí eu fui para Stanford para poder aprender a fazer
fazer um instituto, para preparar para criar um instituto. O negócio é o seguinte, é que eu considero, não existe nada impossível. O que é impossível para mim pode ser possível para outra pessoa. Então depende da sua visão e do seu esforço. Então, se é impossível, você vai criar instituto? Vou sim. Então, o senhor foi lá fazer o doutorado e aí, óbvio que a gente viu um pouquinho da história do senhor antes. Então, o senhor se articulou muito, o senhor fez muitos contatos para tentar reproduzir algo similar no Brasil. Claro. O que acabou resultando em algo que antecedeu ao INPE, que é o CNEA, né? COGNAE. COGNAE, que é o COGNAE. CNEA. Aí o senhor fala um pouquinho para a gente como é que foi isso. O CNEA é o seguinte, em 61, eu tinha um amigo da FAB, Aldo Vieira da Rosa. E o Aldo Vieira da Rosa foi ao presidente Jânio Quadros pelo seguinte, porque tinha em Bauru, de São Paulo, tinha um grupo de indivíduos que era a Associação Interplanetária Brasileira, que tratava de disco voador. E o Jânio Quadros ia aprovar um instituto para esse pessoal de Bauru. Aí o Aldo Vieira Rosa arranjou uma entrevista com o presidente Jânio Quadros para dizer, olha, disco voador, isso não vale nada. É melhor fazer espacial, porque tem um brasileiro estudando em Stanford para poder fazer um instituto para isso. Aí fez a apresentação de motivos e Fernando Mendonça voltará para liderar, para construir o Instituto de Pesquisa. E o Jânio Quadros aprovou. Aí eu estava em Stanford, ele foi lá para eu voltar. Não, eu tinha um contrato de mais um ano com a NASA para terminar o uso dos satélites que eu tinha feito com a NASA. Tá? Aí já estava em pós-doutoramento. Quando eu voltei, aí ele ficou, durante um ano, era correspondência com o Aldo, para ele fazer alguma coisa, para quando eu chegar já continuar. Eu cheguei e não tinha feito nada. Aí eu fui para o brigadeiro Casimiro Montenegro, que era cearense, meu conterrâneo, e que eu conhecia muito bem, porque durante o tempo do ITA, ele me chamava muitas vezes, pelo fato de ser cearense e ter boas notas, bater papo com ele. Tá? Então, eu cheguei, ele falou, Fernando, eu não quero esse instituto aqui no CTA. Por que não quer? Todo ano o Estado-Maior da Força Armada me corta as verbas pela metade. Eu não quero que você sofra os meus problemas. Procura um órgão civil, da administração, para fazer isso. Aí eu entrei em contato com o Conselho Nacional de Pesquisas e eles toparam bancar a ligação com o GOCNAE, era Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Tá? Muito bem. Aí o Montenegro me deu uma área de uns 200 metros quadrados do CTA para poder usar. Tá? Fazer prédio lá, mas não era do CTA, era independente. Foi com a minha cara. Muito bem. Aí quando eu comecei a expandir o negócio, a área não dava para fazer aquilo que eu queria. O que é que eu fiz? Eu coloquei uma cerca dividindo para garantir a propriedade da terra, o bem público, né? Uma cerca. E do lado de fora da cerca, eu parei uma fileira de uma árvore que cresce muito rápido, Pinus Eliotes. Tá? Aí, um ano e meio depois, o primeiro ano já estava com 3 metros de altura. Eu peguei a cerca e mudei para o lado de fora. Tá? Aí, foi crescer um pouco. Aí já foi ganhando espaço. Já grilei um pouco de terra. Eu fiz isso durante 8 anos, então eu aumentei de 200 metros para 2.500 metros. Que maravilha. E grilei o terreno do CTA. Aí o CTA. Esse cara está grilando muito, ele vai acabar de grilar o CTA todo. Aí fizeram um prédio vizinho, a minha fronteira, para eu não crescer mais lá. Que tem até hoje, que é o IAE, né? Falar que até hoje acho que a cerca é a mesma, né? Porque depois que o senhor saiu, não trocaram aquela cerca, não. Acho que a cerca continua sendo a mesma. Continua, mas tem outra cerca firme com o prédio lá de fora do CTA, para poder eu não crescer naquela direção. Mas e tem umas coisas. Funcionou, né? Funcionou. E como era o INPE no início? Hein? Como era no primeiro início? eu fiz transformar GOCNAE em CNAE. Aí no CNAE eu consegui, para não criar problema, eu represento 3 engenheiros da Marinha e 3 ou 4 engenheiros do Exército. Tá? Então, com esse pessoal, eu juntei com os meus candidatos e mandei eles fazerem doutoramento exterior para fazer parte da equipe e evitar
Aí a aeronáutica começou a planejar, já o Montenegro tinha saído, absorver o CNAE. Tá? Então eu não queria. Por que eu não queria? Porque a NASA, no regulamento interno, não permite ela ter convênios com Forças Armadas do exterior, só interior. E eu não podia perder a aprovação da NASA. Então, eu tinha que continuar civil. Tá? Então, Sim. Então, isso aí garantiu eu não querer deixar ser absorvido pela aeronáutica. Então, mas eu conhecia todos os truques da aeronáutica, eu era da aeronáutica, e sempre que eu planejava alguma coisa, eu já tinha o antídoto. Não, é legal. Você conseguiu driblar, né? E isso que o senhor está falando é bastante interessante. E isso é uma coisa que acontece até nos dias de hoje. Eu trabalho com detecção de ondas gravitacionais e venho tentando entrar num grupo de colaboração com detectores que estão ligados à NASA, que é o LIGO. E um dos grandes problemas para eu entrar, por exemplo, é o fato de eu pertencer ao ITA, que pertence à Força Aérea Brasileira. Então, por isso o senhor foi realmente muito perspicaz em não permitir manter, na época o CNAE ainda, né, como um instituto, eu posso chamar de instituto, né, um instituto civil. Mas aí, como é que o CNAE passa a ser, então, INPE? Como é que é essa transição? Eu virei o CNAE, primeiro transferiu para o CNAE. Sim. Como a aeronáutica queria transferir o CNAE para a aeronáutica, tá? Eu criei um órgão dentro do Estado-Maior das Forças Armadas, através do general que eu conhecia, general Argos, criou a COBAI, Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Aí o INPE ficou subordinado, o CNAE ficou subordinado a esse grupo do Estado-Maior das Forças Armadas. Então a aeronáutica não podia mexer porque estava dentro do conjunto das forças. Tá? E foi minha defesa. Muito bem. Aí o presidente do CNPq, né, se candidatou a ser presidente do CNAE. Tá? Aí a turma do deixa disso, de jeito nenhum. O Mendonça tem que continuar nesse troço. Muito bem. Então eu continuei e virei. Aí, quando eu estava na COBAI, com o Argos, Argos está na hora de transformar no Instituto para dar mais continuidade. Comissão é uma coisa que tem um objetivo de curto prazo, nasce, vive e morre. E ele topou me ajudar. Então, conseguimos fazer essa transição. Né? Eu fui indicado, então, o primeiro diretor-geral do Instituto de Pesquisas Espaciais, do INPE. Passei 15 anos como diretor fazendo aquilo lá. Nossa, muito legal essa história. Tempo, não sei se vale a pena continuar por aí. Eu tinha vários alunos do ITA que eu tinha convidado para trabalhar no INPE, na época, no CNAE, e tinha vários itianos. Tá? E aí, um itiano que tinha sido reprovado, o orientador dele conseguiu que a congregação permitisse ele ter mais uma tentativa no INPE, ele foi candidato para o meu grupo e eu não aceitei, porque ele tinha nota baixa. Passa o tempo, esse cara vira político e se torna presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, órgão ao qual eu estava subordinado. Então ele passou a ser meu chefe. Imagina. Aí ele se aproveitou para a vingançazinha dele. Ele era piauiense e o ministro do Planejamento, João Paulo Reis Veloso, era piauiense também. Eles se davam muito bem. Entendi. Aí o Reis Veloso criou um programa em Brasília chamado Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, designado para ser liderado por Fernando Mendonça. Aí eu vou lá falar com ele e falo, não, você tem que aceitar isso. Eu preciso mais um ano ou dois para terminar a minha missão. Não, isso a gente arranja, você tem que... Aí eu não posso fazer isso. Aí mandaram um avião me buscar em São José para falar com ele. Eu fui, cheguei lá, ele veio com essa conversa, eu falei com ele. Ministro, eu não posso fazer isso, eu peço a minha demissão. Ele disse, não pode fazer isso, eu leio os seus relatórios, estão indo muito bem. Eu tinha feito amizade com o secretário dele para saber o comportamento dele. Ele não leu nenhum relatório meu. Ele mentiu para mim que meus relatórios estavam vindo bem, para poder eu continuar. Eu não ia chamar ele de mentiroso, só que até logo eu dei as costas para ele e fui embora. Aí pego um avião e vou para o Rio. Olha as coincidências. Chego no Rio de Janeiro, pouso no calabouço do Santos Dumont, e aí encontrei o Hervásio Carvalho. O Hervásio puxando os cabelos. Você
que isso, Evandro? Estou vindo agora de Brasília, eu também não te vi a bordo. O que houve? Fui chamado pelo general Geisel, ele assinou um convênio com a Alemanha para construir 13 estações de energia nuclear no Brasil. E eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Ele era presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O que você está fazendo? Eu falei, acabei de pedir demissão agressivamente para o ministro. Aí, um momentinho. Aí, você vai me ajudar? Pode, posso. Aí eu fui designado diretor executivo da tal Comissão Nacional de Energia Nuclear, com o objetivo de preparar mão de obra para poder entender a construção das 13 usinas de energia, tá? Aí eu falei, tá, muito bem, é comigo mesmo. Aí peguei de novo o cara da Marinha, do Exército, para me ajudar, engenheiros, para não criar problema com essas forças aí. Tá? E consegui fazer o negócio funcionar direitinho. Aí peguei o convênio para identificar quem era o contato na Alemanha do convênio com o Brasil. Era um indivíduo, eu passei um telegrama para ele, queria visitá-lo, fui à Alemanha, foi ótimo, o cara perfeito. Então esse cara também era a segunda pessoa. Aí ele falou, você vai ter que preparar a gente aqui, mas a Alemanha não tem cursos de engenharia nuclear. O engenheiro normal faz os cursos adicionais, mas não existe o diploma de engenheiro nuclear. Mas nós temos 6 institutos de pesquisas, topo de ciência nessa área nuclear. Então você pode mandar a gente para os institutos e para as universidades fazer esse combinado. Aí eu voltei, eu disse o seguinte, a língua alemã é muito pouco conhecida no Brasil, mas vestígios de alemão antigo em Santa Catarina, Paraná Norte, Rio Grande. Aí eu comecei a visitar os estados e escolher os alunos indicados pelos professores para poder fazer o estágio comigo no INPE. E do INPE, depois de 6 meses, eu mandava para a Alemanha. Mandei 400 caras para a Alemanha. Tá? Caramba! Isso. Para o centro de pesquisa da Alemanha. Aí criaram uma estatal, Nuclearbras, e o presidente da Nuclearbras, eu comecei a desconfiar e depois era outro corrupto, incrível corrupto o cara, tá? Aí eu vi que aquilo não ia dar certo, e não deu certo. Tá? Fizeram uma estação das 13, Angra do Reis. Tá? Aí resultado, eu estava lá, apareceu um indivíduo falando assim, olha aqui, eu tenho um problema e me indicaram que você sabe resolver o problema. Qual o problema? Eu tenho um prejuízo de $1 milhão por mês. E certamente você pode resolver esse problema de eu não ter esse prejuízo. Eu falei, que área? A metalúrgica. Eu não entendo nada disso. Não, mas o problema não é metalúrgico, o problema é de organização e influência nas pessoas. Aí eu quero que você assine um contrato comigo, eu te pago 3 vezes o que você está ganhando aí e garantia do período de resultado de 2 anos. E eu aceitei. Aí eu fui para a fábrica, era um grupo Vilares de São Paulo, que estava construindo as turbinas de Itaipu. E as pás das turbinas não podia ter defeito interno maior do que 5 milímetros. E o raio-x constatava maior do que isso, era refugada. E o refugo custou $1 milhão. Tá? Dentro da turbina. E em 3 meses eu consegui eliminar o problema. Nossa! Sabe por quê? Porque é o seguinte, tinha um contrato de consultoria com a Kobe Steel do Japão. Não tinha eficiência nenhuma. Aí eu peguei, como é que é a organização aqui? Tinha 38 gerentes do projeto, 38 gerentes do projeto, meu projeto. Aí eu falei, o gerente, esse gerente é outro para mim, você é responsável por ele. Reuni o pessoal, falei, todo dia, às 7 horas da manhã, reunião aqui de 1 hora, você dizer o que fez na véspera, o que vai fazer no dia. Tá? Cada um tem 5 minutos. Olha isso, Cláudia. A gente está falando de INPE, Agência Nuclear Brasileira e Itaipu. O senhor esteve envolvido no que é o Brasil hoje. No ITA. Isso. É absoluto. O senhor não existe o Brasil. Instituições que fizeram o Brasil. Instituições que fizeram o Brasil. Nossa. Essa da Itaipu eu não sabia, não estava sabendo ainda. Estou realmente impressionado. E ainda tem muitos anos pela frente, então ainda tem mais coisa ainda. Mas aí, peguei o seguinte, eu demiti metade, 18 caras, vou embora. E os outros 18 falei,
vocês estão no mesmo regime. Se for igual, você é demitido também. Então, se vire direito. Aí, chama combustível, prepara e me dá, e por escrito, as dúvidas que você tem para consultar a consultoria do japonês. Aí, 15 dias. Aí eu chamei a combustível, o pessoal da combustível veio e falaram comigo. As perguntas anteriores não tinham sentido nenhum, a gente não podia dar consultoria. As perguntas agora estão exatamente dentro do nosso contrato. Aí funcionou. Compreendeu? A consultoria da Globo. Era problema de organização. Era problema de organização, de saber fazer pergunta. Pois é. É gozado como as coisas acontecem. Não, pois é. Faltava liderança, talvez, também. Faltava né? alguém com poder de poder admitir ou não. Pois é. Isso faz toda a diferença. Eu morava em Campo do Jordão e descia para cá, todo dia para cá. Chegava 10, 15 minutos atrasado. Aí eu falava, olha, o minuto desse grupo, o meu salário, todo mundo é tanto, o minuto custa tanto. Vou te descontar todo dia do teu salário esse atraso de 10 minutos seu. Nunca mais ele atrasou. É isso aí. Você criou uma empresa? Não, mas isso foi depois, né? Porque é o seguinte, quando eu saí da Quidem, eu procurei setor privado, porque eu não tinha experiência no setor privado. Primeiro eu fui trabalhar na Promon Engenharia, porque a Promon tinha uns programas na área nuclear. Aí passei um ano lá na Promon e criei na Promon uma empresa em Campinas, tá? Para fazer aquilo que eu queria fazer, e a Promon concordou. Aí eu fiquei como diretor da empresa, do grupo lá da Promon, lá em Campinas. Mas aí o negócio começou a não dar muito certo, e eu tinha o plano de precisar de dinheiro para construir meus castelos, porque na época da Alemanha eu fiquei apaixonado por construção medieval, peguei os livros na República Tcheca sobre isso, e eu virei o Magister Operis, que era o arquiteto da época medieval. Tá? Criei uma escola de treinamento de pedreiro, de pedreiro, eletricista, a parte hidráulica de prédio, para poder fazer as construções. Olha que legal. Tinha 40 caras nessa escola, trabalhava 8 dias, tinha horas de aula com o professor de adultos. Tá? E quem faltasse 3 horas consecutivas era demitido, então ninguém faltava. Que legal. Então essas pessoas aprenderam para construir aqui. E fizeram, todo dia eu ia na obra, eles não sabiam ler planta, eu mostrava desenho no chão, botava tijolo e tudo, montava o que eu queria. E eles faziam exatamente. Aí só para... E se você ver os tijolos das construções que eu fiz, todos eles têm a mesma separação, não tem nenhum inclinado. Não, E você vai em obras e tem tijolo à vista, é uma para cima. É maravilhoso. Só para orientar o pessoal, a gente está fazendo aqui essa conversa na residência e vocês não têm ideia do que é esse lugar. É um lugar maravilhoso. Nós estamos num castelo que foi projetado pelo senhor, correto? É projeto total. Total. O projeto foi totalmente feito por ele. Vocês não têm ideia. E a construção também. E a construção também. É claro. E por que o senhor escolheu São José dos Campos? Porque... por causa do ITA. Por causa do ITA. É o seguinte, quando eu estava no ITA, eu tinha voltado no INPE, eu morava no CTA. Tá? E quando eu voltei, eu era militar, eu era tenente ou capitão na época. Aí o Montenegro me deu a residência H17. H17 era para professor pleno ou coronel. Tá? Mas ele era meu amigo, então estou lá no H17A. Muito bem. Aí eu fiquei naquele H17, eu achei que não ficar no INPE, dentro do bem, morando no CTA, não era legal. Aí comprei esse sítio. Tá? Então eu tinha essa base aqui. Mas o castelo que eu queria construir tinha que ter uma serra alta. Eu fui na serra, mapa da Combate, tem uma serra chamada Serra de Quebra-Cangalha, que é uma serra conjunta com essa serra da Mantiqueira parte. Né? Aí tinha um pico de 1.200 em Cachoeira Paulista. Aí esse pico de 1.200 era a convergência de 5 fazendas. Eu conversei com 5 proprietários e comprei o pico e mais uma área. E montei para fazer meu castelo lá. Tinha uma pedreira próxima, eu treinei um cara a fazer pedras de 50 por 40 por 10 e fiz
700, 800 metros cúbicos de pedra para fazer meu castelo lá. Comecei o castelo lá, fundação, parei. Como cearense, tem medo de morrer com sede, eu fiz uma represa para poder ir água. De morrer com sede. Fiz uma represa. E aí, para poder ser economicamente viável, tinha um vizinho que era alemão e exportava mel de abelha para a Alemanha. Aí eu montei a apiário com 200 colmeias, juntava o meu mel com o dele e exportava junto para poder financiar o castelo. Tudo bem. Construí uma casa pré-fabricada, chamada Bel Recanto de madeira, do Pico, lindo, visava o vale todo. Muito bem. Aí veio o fogo na bocaina, me queimou tudo. Nossa. Queimou as 200 colmeias, tudo. Então, quando pegou fogo, o açude que era água. Né? Aí eu desisti de fazer lá, e como eu já tinha um sítio aqui em São José, resolvi fazer aqui. Muito obrigado por isso. A gente fica muito agradecido, né? Obrigada por isso. Não, porque ter uma coisa dessa na nossa cidade é maravilhoso, só por causa disso, entendeu? Ah, bom. É maravilhoso você ter uma obra que, como o senhor já havia dito nos bastidores, são poucos os castelos como esse espalhados pelo Brasil, né? O negócio é que você se acostumou com o volume, tá? Por exemplo, a sala de visita minha tem 100 metros quadrados. Tem muitos apartamentos em São José Moderno, tem 52 metros. Verdade. Um apartamento completo. Sim. Um deles me convidou a passar um fim de semana na praia aqui em São José. Eu fui lá, o apartamento, entrava de frente do banheiro e saía de marcha ré. Não dava nem para se virar. É assim mesmo. Hoje em dia está assim mesmo. Que legal. E eu vejo que você tem uma preocupação com a educação. Com a educação? Porque é o seguinte, se o Brasil não fizer uma revolução educacional, não vai mudar tão cedo. Porque você tem 13 milhões, segundo o IBGE, de analfabetos totais, e tem 65 milhões de analfabetos funcionais. O cara tem funções para qual ele é analfabeto. Esses caras votam com o mesmo valor que eu e vocês. Então, não há esperança de o voto brasileiro ter uma safra melhor de comandantes dessa nação. Então, resultado, eu estou com um plano de passar metade do meu tempo fora do Brasil todo ano, a partir do ano que vem. Lá para fevereiro ou março eu vou para fora, não vou comprar lá fora, vou alugar, porque cada ida eu vou para um lugar diferente para permitir eu conhecer mais o mundo do que eu já conheço. E a educação, nesse caso, ela vem com esse propósito de você olhar para a educação de um jeito diferente, não só sala de aula, mas a educação como um todo? Mas tem que ser. A educação, existe um troço chamado cultura natural da pessoa. A cultura vem dentro da família, 2000 anos de civilização, cultura cristã, mas funcionou. Agora estou tentando destruir essa cultura. Muitas modificações da juventude aí, entrando no celular e outros, e tentando mudar. Isso não vai funcionar, certamente. Tá? Então você tem que usar meios de preservar, pelo menos o seu meio ambiente, que não haja as mudanças que estão acontecendo fora. Através de influência. Por isso... E só faz isso a via de educação. Educação é um negócio importante. Por exemplo, a pedagogia das escolas brasileiras é totalmente politizada também. No meu grupo de educação, que hoje em dia são professores americanos, alguns aposentados, eu telefonei e pedi qual é o melhor centro de pedagogia nos Estados Unidos para eu mandar um grupo estudar para ver, fazer uma proposta aqui. Pedagogia para quê? Eu falei, para quê? Como? Não, para quê? Para médico, para formação de engenheiro, para formação. Então a pedagogia lá vale para... Depende do destino que a pessoa quer. A pedagogia para o médico é diferente da pedagogia para o engenheiro, por exemplo. Sim. Isso é coisa moderna. No Brasil, nem sabe disso. Né? Então, sem educação, isso não vai para frente. Não, isso sem dúvida nenhuma. É necessário um arcabouço de investimentos em educação e pesquisa também, né? Educação sem pesquisa não funciona, não vai, exatamente. Então, realmente o Brasil precisa dedicar
maior parcela ali do seu PIB para esses setores, porque a gente está falando de autonomia nacional também, né? Estamos falando de sobrevivência nacional. De sobrevivência nacional. A gente agora está vivendo numa era que é a era das tecnologias, agora a gente está entrando na era quântica. Se o Brasil não investir, o Brasil vai ficar para trás mais uma vez. Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa, exatamente. Totalmente dependente de tecnologia estrangeira. Isso é sempre lamentável. Exatamente. E é só a educação e com pesquisa. Educação de qualidade. Educação de qualidade, perfeito, que a gente vai conseguir se safar de um futuro dependente e sem autonomia de países mais modernos, né? Eu concordo. Nós concordamos nisso, tá? E a inteligência artificial hoje? Hein? O uso de inteligência artificial, você acha que prejudica? Eu acho que qualquer coisa moderna deve ser estudada. Não pode depender totalmente. Você tem aplicações válidas e tem aplicações que não são válidas. Eu acho que deve ser ensinada no ITA. Todo o pessoal que entra no ITA vai fazer os primeiros 2 anos em São José. Depois é selecionado o grupo que vai para o ITA Fortaleza e o ITA daqui. E o ITA de lá, os cursos profissionais são diferentes do daqui. O de lá inclui coisas modernas. A inteligência artificial é um dos tópicos lá. Sim. Tem que ser estudado seriamente por um grupo válido como é o ITA. Sim. Lá, só complementando o que o senhor colocou, engenharia de sistemas, que é basicamente sistemas de informação. Agora, se abriu, pegar essa sua chave, pegar o gancho, o nome engenharia de sistema. Eu fui ver como é que foi organizado o programa do Homem à Lua, na NASA. A NASA contratou, com várias grandes empresas industriais, né, a parte da organização do programa do Homem à Lua. Não era feito dentro do escritório da NASA, sempre contratava com indústria, porque as indústrias de diferentes estados, era um jeito dela não ter reclamação de estados que não tinha dinheiro federal neles lá. Muito bem. Então, o grupo que foi carregado de engenharia de sistema foi o General Electric Systems Engineering. Sim. Tá? Aí eu contratei esse grupo, 4 deles, liderado por um cara chamado Dysinger, para dar um curso de engenharia no ITA, no INPE. Eles vieram, então, eu formei um grupo de engenharia de sistema, coloquei 150 caras nesse grupo, tá? Eles estudavam engenharia de sistema. Aí eu pegava o grupo e oferecia seminários nos ministérios brasileiros. Eles aceitavam. Então, na época, o linguajar dos funcionários do MEC começaram a usar termos de engenharia de sistema. Projeto é uma coisa séria. Projeto tem que ter uma estrutura, nasce, vive e morre, custo, acompanhamento do objetivo para ver se é atingido como projeto. Isso no Brasil não era assim. Projeto, eu tenho um projeto. E projeto é uma coisa séria. E a engenharia de sistema é que organiza o projeto. PCP é programa, custo. Você também foi o precursor da Barreira do Inferno. Barreira do Inferno. Que você trouxe isso. É o seguinte, aí é outra coisa. Eu vi daquela programação da NASA que a universidade do Arizona, se me falha a memória, tinha uma pesquisa a respeito do movimento do equador magnético. Existe o equador geográfico e existe o equador magnético, e qual distância aos polos. Esse não coincide os dois, mas eles cruzam. E cruzam mais ou menos perto de Natal. Tá? A universidade ia estudar isso, então eu ofereci à NASA ter uma estação de lançamento de foguete de sondagem, foguete que vai 200 quilômetros de volta, dentro de órbita, com sensores para ver propagação de ondas e meios anisotrópicos. Né? Tá? Porque a presença do campo magnético é anisotrópico. Então, eles toparam. Aí, o que é que você precisa? Eu preciso dos foguetes, preciso do lançador e preciso do treinamento. Tudo bem, a gente dá. Aí, a NASA não pode ter nada de militar, mas eu não tinha conhecimento de gente. Tem 2 grupos que eu presto atenção, o grupo do parlamento e o grupo do fazimento. Eu não tinha ninguém do grupo fazimento
para fazer as coisas. Só tinha do falamento. Do falamento. O grupo do falamento é ótimo. Não funciona. Tem muito por aí, tem muito grupo de falamento. Tem muito grupo de falamento. Falta grupo de fazimento, né? Aí eu peguei o indivíduo, era coronel, eu falei, olha, eu tenho um projeto, preciso da sua operação. Eu tinha informações que ele era de fazimento. Mas é o seguinte, você é coronel, eu sou capitão, você vai ter que fazer o que eu mandar. Você topa? Eu topo. Então, quem é que você indica? Ah, tem o Clipper, tem o fulano. Peguei 8 caras, tá? Aí peguei os 8 caras, todos toparam fazer o que eu queria, tá? No Natal. Muito bem. Treinamento, lançamento da NASA. Aí foi da NASA, foi aquela parte de treinamento, eu queria treinar 8 pessoas e tal. Nas várias áreas do treinamento. A parte de segurança, a parte de propelente, tudo que está envolvido com o lançamento. Aí eles falaram, tá muito bem, a gente vai propor fazer um treinamento 3 meses numa base de lançamento. Aí tudo bem, aí eu volto, passo 1 mês, 2 meses, 3 meses e não vem resposta. Aí eu falo para o pessoal, a NASA aprovou, venham comigo. Aí eu levei, cheguei em Washington, hospedei no hotel lá, fui na NASA, falei, olha aquele negócio do treinamento, vocês não me responderam. Não, espera mais uns 15 dias que a gente está com o programa pronto. Eu falei, nos 15 dias nada, eu já trouxe o pessoal. Você não podia fazer isso? Não podia mais fez, e agora? Vocês vão me desmoralizar, pô? Aí eles falaram, vamos ver. Aí se mexeram, conseguiram o treinamento da base de treinamento de Wallops Island, na Virgínia. Aí o grupo não ficou sabendo que eles estavam numa situação de não serem treinados. Isso é excelente. Então, era o risco que eu tomei, mas eu tinha gás suficiente para saber que eu ia vencer. Aí, mandei o grupo para lá, voltaram, operaram a barreira. Eu fiz convênio com a Kines da França, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com o Canadá. Todo mês eu tinha 2, 3 lançamentos de foguete. Tá? Aí eu saio do INPE na época, o pessoal não cuidou bem, perderam esses convênios e a barreira virou a unidade militar. A Ordem Unida de Soldados. Agora eu estou fazendo um programa de ressuscitar o programa espacial brasileiro. Aí peguei, tem 12 empresas chamadas aeroespaciais do município de São José. Fiz uma reunião com eles e pedi para eles dizer o que eles gostariam de ver como política espacial, porque o Brasil é um país político, tem que ter uma política espacial. Sim. Aí chamei a representante da Agência Espacial Brasileira, de Brasília, e disse, você vai coordenar esse grupo, baseado nos anseios dele, produzir um documento que eu vou levar ao presidente da República. Você consigo. Eu não sabia se consigo, mas eu te garanto que se eu não fizesse a promessa, não tinha resposta. Eu conseguiria, através dos amigos que você falou, precisa ter de amizade. Muito bem. Aí os caras rolaram, não fizeram o diabo do documento para eu levar. Era um grupo de falamento, provavelmente. O grupo virou de falamento. Aí o seguinte, aí eu pensei o seguinte, tem 2 grupos, 2 empresas dessa, que todos os participantes deles são do ITA. Aí esse pessoal aí existindo tem uma responsabilidade com o Brasil, porque tiveram um curso gratuito muito bom e tem o nome de ITA por trás. Aí voltei para eles e falei assim, olha, eu queria apresentar vocês ao diretor-geral do CTA, porque eu vou desenvolver esse programa e ter a Política Espacial Brasileira. E eles toparam, reuniu eles com o brigadeiro. Eu tenho uma política também com os brigadeiros. Todo brigadeiro novo, eu chamo para um jantar e chamo o prefeito, o vice-governador, porque ele é autoridade militar, nunca teve em São José, e passa a conhecer quem manda civilmente em São José, que é o prefeito e o governador. Muito bem. E eles ficam gratos e me atendem. E aí eu tenho uma lista de sugestões para o comandante fazer para poder conseguir finalmente preparar, não com os industriais, com o colega meu, um documento, entreguei a um ex-diretor-geral do CTA, que agora está no Rio de Janeiro, para ele encaminhar, para ver se a gente transformaria aquilo num elemento político. Ele conseguiu mandar para o comandante aeronáutico, não tem Ministério da Aeronáutica, comandante aeronáutico, brigadeiro Damasceno. Sucesso que o Damasceno era meu amigo, ele tinha jantado comigo aqui mês passado, eu tinha falado essas coisas para ele, foi para a mão dele, falou, Damasceno, leva para o ministro da Defesa, levou, e o ministro baixou
Política Espacial Brasileira, através de uma portaria, há um mês e meio atrás. Tá? Criar uma empresa estatal para burlar a burocracia brasileira. A famosa ALADA? Então todo o caminho de rejuvenescer, reinventar o programa espacial brasileiro. O que mostra que o senhor está em plena atuação, impondo toda a sua influência. Isso é ótimo, né? Isso, e quem ganha somos nós, né? Quem ganha somos nós, exatamente. Para você que quer ver a pujança do setor espacial. Se você está vivo e não faz nada, é melhor não estar vivo. Não. E o senhor está fazendo muita coisa. Como eu disse no começo, estamos aqui falando com uma das personificações da história da ciência brasileira e do desenvolvimento tecnológico também. Vocês viram a dimensão e quantas coisas que esse senhor nos forneceu. É incrível, é incrível. Tem uma das coisas interessantes que agora entra em curiosidades, né? Você foi também responsável por autorizar o voo da Saturn V para o espaço, porque sem os seus dados não voava. Mas aquele negócio do homem na Lua? Isso. Aí foi o seguinte, eu tinha aquelas reuniões na NASA, cada 2 meses. Eu fui para daquelas reuniões e o James Morse, que era parte do grupo, falou: Fernando, não vá embora, eu tenho uma coisa importante discutir com você. Minha secretária vai te atender, cafezinho, jornal do dia, revista. Eu fui convocado para uma reunião que vai demorar uma meia hora e eu preciso falar com você, me espere. Tudo bem, aí eu fiquei esperando, sentei lá. Ele chegou na porta e falou: vem comigo. Aí eu fui com ele. Era uma reunião de 12 caras, uma peça comprida, e eu fiquei lá ouvindo o papo. Por sorte, eu tinha lido um livro sobre o estabelecimento, a criação do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Isso foi em 1928, um grupo francês fez o levantamento da parte tectônica do geral. Depois, antes da guerra de 36, os alemães fizeram uma coisa, depois os americanos. Era a área mais conhecida do mundo em termos de constituição de área do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Mas isso, eu tinha lido esse diabo desse livro. Aí me chamaram, a reunião era para escolher, definir o área de ponto de pouso do módulo lunar, um astronauta lá. Aí eu fiquei calado. Lá pelas tantas, depois de vir muito, eu falei: olha, fui convidado pelo James Morse para essa reunião, coisa informal. Fiquei, mas eu tenho uma sugestão. Posso falar? Pode, sim. Aí eu contei essa história. Em vez de fazer o sobrevoo com o scanner multispectral, é uma máquina fotográfica que fotografa em várias fases do espectro, desde o infravermelho até o azul. Tá? Então, esse infravermelho, esse scanner, voa e reconhece as características do terreno, inclusive a presença ou não de minerais. Aí eu falei: por que em vez de fazer do Arizona, do deserto do Arizona, não faz de uma parte que não é deserto, um quadrilátero ferrífero brasileiro? Aí os caras: seria bom. Como é que a gente faz isso? Eu falei: o nosso linguajar é memorando de entendimento. Chama a secretária. Aí escreveram o tal do memorando de entendimento, eu assinei. E eles assinaram, deixei a cópia com ele, voltou ao Brasil. Eu tinha uma autorização de qualquer coisa aí na área internacional, eu tinha que me reportar ao Itamaraty, e tinha um secretário, terceiro secretário, lá de baixo, que era o encarregado de contato comigo. A Zambuja, terceiro secretário. A Zambuja morreu recentemente como embaixador antigo, tá? Imagina. Aí eu falei: a Zambuja, eu assinei mais esse memorando daquele livro. Você não podia ter feito isso. Por quê? Porque existe uma lei do Brasil, na época da guerra, que mesmo com câmera fotográfica normal a bordo de um avião comercial, você não pode fotografar a superfície brasileira, porque é considerado segurança nacional. Então, você não podia ter feito isso. Tem que ter permissão do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí eu disse: ENFA, deixa comigo. Aí peguei o carro, fui batendo no ENFA. Chego no ENFA, eu tinha um colega de turma, Arnaldo Filizola. Falei: Filizola, eu preciso ter autorização desse documento. Ih, rapaz, esse documento é o general, ele não sabe dizer sim, tudo ele é não. Ele vai te dizer não, não vai ver. Mas deixa eu falar com ele. Eu preciso. Aí ele conseguiu. Eu vou lá, chego lá: general, você é uma criança ignorante, porque vai fazer espionagem de graça para os americanos. Aí eu falei: general, peraí, o negócio é o seguinte. Quando a gente sabe o que o espião sabe, nós não temos problema. A gente elimina o espião.
Quando a gente não sabe o que ele sabe, é um perigo. E isso aí vai ser o segundo caso, porque os americanos vão ter essa informação com autorização, não, porque eles têm satélite instrumentado para isso. Aí, você tem razão, menino. Aí assinou. Deu a permissão. Isso aí eu volto para o Itamaraty, o cara, como é que você conseguiu isso? Eu falei, segredo militar. O fato é que eu recebi mérito Rio Branco pelas minhas atitudes internacionais. Tá? Eu tenho o mérito educativo do MEC, eu tenho o mérito aeronáutico dos 3 níveis. Eu sou comendador da aeronáutica. Sim, sim. E você acabou ajudando a assinar os acordos para uso dos dados do Landsat, que depois o Brasil veio a usar. O Landsat também. Treinei o pessoal, comprei o equipamento para fazer as coisas, estabeleci um centro em Cachoeira Paulista, muito para fotografias tiradas com isso que era de satélite. O Landsat era o satélite. E foi de tão sucesso que 3 anos depois tinha reuniões com 1.000 pessoas apresentando trabalho nesse assunto. Tá? E continua até hoje, Até hoje, lamentavelmente, não mais ao nível que eu gostaria que fosse. Muita coisa. E a outra coisa é que, como você se sente hoje vendo o estado que o Brasil está no setor espacial? Olha, primeiro, o projeto, com o acidente do VLS em Alcântara, o programa morreu. O que eu estou tentando agora é ressuscitar o programa, como eu mencionei. Tá? Essa portaria do início, eu estou mandando para todo mundo que precisa saber que ela existe. Foi agora, faz 3 semanas atrás só. Gastei 1 ano entre o documento que eu gerei aqui até ser assinado pelo ministro da Defesa. Mas fiquei em cima até, sou chato, né? Então, até... Bom, e quais são os próximos passos seus? Você disse que vai morar fora por um tempo, dividir o seu tempo entre morar no Brasil e morar fora. É porque eu não estou aguentando mais viver num mundo onde não posso usar televisão, que só tem política, só tem corrupção. Eu estou perdendo... Minha vida, o estoque de vida que eu tenho é muito pequeno. Depois de 100 anos, pode ser 2 anos, 3 anos, pode ser um dia, sei lá, também não importa. O fato é que um dia para mim hoje vale muito mais que um dia há 40 anos atrás. Com certeza. Tá? É só por isso. Bom, acho que... Valeu a pena o tempo de vocês? Não, olha... Muito. O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, eu tenho muito orgulho, o senhor faz a gente ter orgulho de ser brasileiro. Eu acho que é a primeira coisa. E eu estou muito feliz de ter tido aqui esse momento, né, que foi para além do que a gente apresentou aqui na mesa, a gente conversou ali. Isso é algo assim para mim de absoluto significado. Então eu queria, acima de tudo, agradecer ao senhor o tempo que o senhor disponibilizou para a gente aqui nessa conversa já longa. Eu prefiro fazer a pergunta porque podia a gente ter perdido o tempo. Não tem como perder tempo conversando com o senhor. Como que a gente perde tempo conversando com... Mas eu quero fazer mais uma pergunta, então, antes da gente encerrar. Tá. Você faz pesquisa hoje? Pesquisas? Atualmente? Eu tenho pesquisa de baterias, é o caso. A outra é do sistema educacional para ter o melhor sistema de treinamento de professores. Isso é um tipo de pesquisa das universidades lá fora. Tá? Entendi. Então eu planejo mês que vem, talvez mais 60 dias, realizar um convênio entre o ITA e a Universidade de Michigan para os professores do treinamento de professores de lá servirem de treinamento para os professores do ITA. Sim. E aí, olha para você ver, a gente tem uma pessoa que está para completar, vai ter completado 102 anos agora em dezembro, e que ainda está ativo, preocupado de tornar a sociedade um lugar melhor. E muita gente querendo aposentar aí com 40 anos, reclamando da vida, e ele continua super ativo. O sonho de muita gente é ter aposentadoria. Para mim, isso é um suicídio intelectual. O cara deixa de ter desafios, deixa de usar o cérebro adequadamente e perde valor para a sociedade, perde valor para o Brasil. Tem que pensar um pouquinho como patriota.
Toda reunião que eu faço hoje em dia de amigos, eu termino pedindo para eles repetirem comigo uma palavra sagrada que aparece no hino nacional 2 vezes. Aí eu digo, eu quero ouvir em voz alta de você. A palavra é pátria, estou dizendo pátria. Não vi bem, é pátria. Porque não é possível a falta de patriotismo existente no Brasil. Ninguém pensa em patriotismo no Brasil. A alma mata é diferente, viu? Eu acho que o pessoal do ITA, nesse aspecto, é diferente. Patriotismo é uma coisa que faz muita diferença para que a gente transforme o país da gente num lugar melhor. Se a gente não se enxerga parte desse país, as pessoas não lutam para aquele país ser um lugar melhor. Não, é triste. É triste. E não inspiram as crianças, né? Porque daí as gerações já não estão vindo com essa consciência de patriotismo também, né? Tudo que vem de outros lugares, às vezes superficial, sobrepõe. Eu acho que é uma injustiça muito grande você ser educada com a contribuição de impostos dos outros, como eu fui a vida inteira, menos do liceu não, a menos do Ateneu São José, que foi pago, primeiro ano primário, o resto tudo foi escola pública, financiada por impostos. Então você deve ao país essa parte do seu uso dos benefícios de ser brasileiro. Eu acho que é normal esperar que a pessoa faça isso. Faz parte. Concorda ou não concorda? Concordo. Por isso que a gente está aqui. A gente, na verdade, o senhor nos trouxe, acima de tudo, algumas epifanias. Tudo que o senhor falou traz muita reflexão, eu acho que vai trazer muita reflexão para todo mundo que está assistindo. Enfim, mais uma vez, agradecer esse tempo que o senhor disponibilizou aqui para a gente. Absolutamente incrível para mim, pessoalmente, foi incrível conhecer o senhor pessoalmente. Obviamente a gente já sabia da existência do senhor, mas conhecer o senhor pessoalmente e ter essa conversa tão incrível, tantas histórias, tanto conteúdo. Espero que vocês todos aí aproveitem muito isso que a gente está proporcionando aqui para vocês e aproveitem inclusive para seguir aí o Ciência Talks, que é justamente isso, a gente tentando promover ciência de alto nível, e foi o que o senhor trouxe aqui para a gente. Muito obrigado. Um momentinho. Ela pediu para fazer mais uma pergunta, agora quem pede sou eu, mais afirmativo, porque eu falo normalmente com os jovens que vêm aqui. Tá? No século III da era cristã, um filósofo cristão chamado Agostinho, ele disse o seguinte: o presente no futuro é passado. Uma coisa óbvia. No presente, amanhã, hoje já é passado. Mas se você aplicar o silogismo de Aristóteles, analisando isso, você chega à conclusão: quem não tem presente não terá nem futuro nem passado. E o presente para o jovem é estudar. Com certeza. Compreendeu? Então, os meninos que vêm aqui, eu uso esse argumento para estudar como é o maior investimento que você pode fazer, não só na pessoa, mas no país. Em 20 anos atrás, a London School of Economics fez o seguinte experimento. Ele pegou 200 meninos, que eles financiaram as escolas, e contabilizaram esse dinheiro que eles gastaram e aplicava a mesma quantia em renda fixa na Bolsa de Londres. Tá? Aí, passam 15, 20 anos, ele fez o levantamento da rentabilidade dos dois investimentos. Os investimentos em educação renderam muito mais do que os investimentos na Bolsa de Londres. Sem dúvida. Então está provado que a educação é o melhor investimento. É o melhor investimento que um país pode fazer. Na pessoa, no país, pô. Sim. Por isso é que eu falo tanto de educação, porque é um investimento. Né? Estudem, todos, estudem, porque é o melhor investimento que o país pode fazer por você e é o melhor investimento que você pode fazer por você mesmo, porque você está investindo o seu tempo. E estudo e conhecimento é algo que ninguém te tira nunca. Exatamente. E que você pode até melhorar o próprio estudo. Sim, com certeza. E olha, vou até falar novamente a frase que ele falou assim: quem tem presente no futuro vai ser o futuro do presente, vai ser o passado. Mas quem não tem presente não vai ter nem presente nem futuro. Nem futuro. É óbvio. Se amanhã
amanhã o presente é passado, então você pode concluir facilmente que você parece um trocadilho, presente, passado e futuro, mas não é um trocadilho, é uma ação. Uhum. Muito obrigada, doutor Fernando de Mendonça. Você é uma inspiração. Eu fico muito feliz. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no instituto que você criou, desempenhar minhas atividades. Eu concordo com você, a educação transformou a minha vida. Se eu não tivesse a educação, eu não conseguiria estar aqui conversando com você. Agora você tem um preço também. É o seguinte, tem um preço. Todas as pessoas que eu respeito e converso, tem que se tornar amigos. Vou fazer parte do ciclo de amizade, a gente não pode perder o contato. Não vamos perder. Tá ok? Tá ótimo. Então, uma vez por outra, vamos tomar um vinhozinho juntos, bater papo. Isso. A gente aceita. Essa é a parte mais fácil. Tá com ele conversando. É maravilhoso. Né? E a missão que a gente está levando daqui, né, que é fazer o Ciência Talks chegar na casa de vocês e ajudar vocês a perceber a importância da educação e o comprometimento que nós temos que ter como cidadãos brasileiros para transformar essa sociedade num lugar melhor e apoiar aí as crianças nas escolas, os pais participarem desse movimento de ajudar as crianças a estarem presentes naquele momento da educação e cobrar mesmo que isso seja uma coisa que o país ofereça de melhor, que a escola ofereça de melhor e também cobrar das crianças, né? Que estudem. E tem criança e as crianças querem, não é? Mas você vê a presença do ITA. As melhores escolas de ginásio de São José pertencem a ex-itianos. Então, mostra o efeito secundário, mas importante da educação, a presença do ITA. Né? Exato. E a gente tem que colaborar para o resto da vida, que é a alma mater. Eu vou chamar esse pessoal itiano, são meus irmãos, porque tem a mesma alma mater, pô. Não pode perder isso. Não é? E essa conexão que você disse, que parece e que fez parte da sua história, ajudou a abrir os caminhos também, né? É isso aí. Tá bom. É isso. Obrigado por vocês estarem aqui escutando a gente. Se você gostou bastante desse episódio, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com os seus colegas. E também escute mais de uma vez, porque eu acho que vale muito a pena. Tudo que foi conversado aqui tem que estar consolidado dentro da sua cabeça. Isso daí faz parte de você se tornar um cidadão cada vez melhor. Isso aqui que a gente está proporcionando e que o senhor trouxe para a gente é ouro, é puro ouro. Então, aproveitem muito, ouçam, como a Cláudia falou mais do que uma vez, isso aqui é história da ciência brasileira e do desenvolvimento tecnológico sendo contado. Então, a gente mais uma vez agradece ao tempo do senhor, a gente agradece ao tempo de vocês e, tem alguns recadinhos finais, como sempre, e esses recadinhos a gente deixa aqui para a Cláudia. Então. Peraí, tem outro olha, então. Outro negócio fica aí. Então vai, conta pra gente. Por que as pessoas apertam o mão? Por que eu encontro os amigos e abraço? Qual a razão disso? No meu caso, acolhimento, porque... Eu tenho uma teoriazinha para isso. Então conte. É o seguinte, toda fonte militar pulsada transmite energia em forma de ondas. Qualquer raio é um pulso, produz energia sonora, produz trovão. E o abraço une duas unidades elétricas, os dois corações em sua proximidade. Esse coração é pulsado e também transmite uma ondinha com potência muito baixa. Eu não sei se ela alcança 2 centímetros, 10 centímetros, mas ela ultrapassa o limite do corpo, certamente. Tá? Quando você abraça a pessoa, a interferência da onda de um coração com o outro e forma duas outras ondas, que é a soma e a diferença das pulsações. Se a diferença for pequena, forma uma onda só, tá? Onde concentra toda a potência. Tá? E o coração interpreta isso como sendo pessoas que são compatíveis com você e merecem a sua amizade. Tá? Então, o abraço, você quando abraça a pessoa,
o seu cérebro está trabalhando e vai dizer se aquela pessoa deve ser rejeitada ou mantida no seu círculo de amizade. Ó, eu prometo, quando a gente levantar, eu vou dar um abraço no senhor, mas por hora eu quero pelo menos apertar na mão do senhor, porque eu quero muito dessa energia, porque o senhor aos 102 anos aqui, eu não tenho metade da energia que o senhor tem. Ixi. O amor chamou de amor quântico. Gente, e enquanto para todo esse conteúdo existir, nós precisamos da contribuição de vocês. Então, quem puder contribuir para que tenhamos continuidade, entre no Apoia-se. Então, apoia.se/Ciência Talks. Você pode contribuir com qualquer valor, isso já ajuda o nosso canal. Você sabe que a eletrônica continua progredindo muito. Certamente, essa onda é fraca, mas no futuro, certamente, vamos desenvolver um equipamento que pode medir a intensidade dessa onda. Se conseguir, você consegue medir a amizade. Olha só. Você está vendo como ele é um amor? Além de tudo, é um amor de pessoa. Como que pode? Como é que pode? Olha, vocês fiquem aí com inveja, porque nós estamos aqui e nós vamos dar um abraço apertado nele. Gente, muito obrigada. Valeu. E até a próxima. Até a Um grande próxima. abraço. Sinceramente, quem agradece sou eu. Conversar com vocês é um grande prazer. Tá? E se essas ideias tiverem algum valor, vale a pena divulgar realmente a intensidade do prestígio que a educação faz da pessoa. Isso aí. Muito obrigada, Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e tchau. Não.